Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para mais um episódio do The Coach Cash. Hoje eu recebi uma pessoa, um vizinho, né, cara, aqui do meu setor, aqui da minha área. Cara que tem um projeto muito bonito ali no Morro da Providência, ali na região da Central do Brasil. Conheci ele através do jiu-jitsu, conheço os trabalhos dele já tem alguns anos, né? Posso chamá-lo de amigo, já fizemos alguns eventos juntos ali na Lapa, né? Junto com Gustavo Careca, do Vencer Lapa. Então, estou recebendo hoje aqui o Ney Brito, meu irmão, carinhosamente. A gente o chama de Ney Bolado. Tá vindo em casa, né, meu irmão? É isso aí, salve galera, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui. Satisfação toda minha, tá? mano. Tá estar participando desse programa beber tão uma importante. água aí para molhar a palavra? Isso. Fica à vontade. É bom. E vim aqui falar um pouquinho de mim, um pouquinho do meu projeto, um pouquinho do trabalho, da minha trajetória dentro do jiu-jitsu. E espero que essa resenha seja bastante produtiva aí. Tá em casa, irmão. Troca de ideia entre amigos é sempre válido. A gente conhecer um pouco mais, né, nossas origens, enfim. Verdade. Então, meu irmão, me fala aí logo como é que foi teu primeiro contato com o jiu-jitsu. Por que jiu-jitsu? Então, cara, eu quando era pequeno, eu tive uma deficiência na perna, né? Eu tive um problema no fêmur e parei de andar com 4 anos e voltei a andar somente com 8 anos de idade, né? Eu tive, se eu não me recordo bem o nome, é leg pert, né? Foi a morte da cabeça do fêmur, então eu fiquei 2 anos engessado e fiquei 2 anos usando aparelhos ortopédicos, né? Criança, moleque. Criança, Aí eu tive que reaprender a andar com 8 anos de idade. Por isso que eu falo para meus alunos, eu aprendi a andar 2 vezes, né? Então eu sei muito bem onde eu piso. Então, para mim ganhar a mobilidade, né, com questão de fisioterapia, etc., foi indicado para mim fazer natação e fazer esporte. E como eu era uma criança grande, né, robusta, esporte de arte marcial foi assim que mais me adaptei, assim, né? E tu buscou para saúde mesmo, para melhorar. Exato, minha mobilidade, coordenação motora, coisas que eu perdi com aquele tempo que eu fiquei parado, sabe? E já foi de cara no jiu-jitsu? Não, eu comecei fazendo judô, fiz um pouco de capoeira, entendeu? E depois eu fiquei um tempo parado, aí fui pro futebol, como criança né? Criança gosta de jogar, né, participar de tudo, né, ao mesmo tempo. Mas o judô, assim, foi o que mais me marcou, assim, eu gostei bastante de ter feito judô, né? Parei na faixa laranja aí, pretendo voltar para chegar na black belt também do judô. E depois de um tempo, quando eu estava já na pré-adolescência, assim, né? Daquele ritmo muito acelerado ali, né? Brigão, a beça, né? Ranzinza. Eu encontrei nas artes marciais, assim, uma forma de estar me doutrinando, me disciplinando, sabe? De eu usar aquela raiva, aquela impulsividade toda para uma parada do bem, assim, sabe qual é? Mas isso veio dos seus pais? Partiu de você mesmo? Como é que Cara, partiu dos meus pais e partiu também um pouco de mim também, que eu entrei na arte marcial querendo ficar mais brabo ainda para bater em mais gente, sabe? E acabou que ela me doutrinou, né? Ela me lá, né? Ela me botou no meu lugar. Traduzindo. Ela falou, não é... Ela falou, calma que não é bem por aí. E, de certo modo, me disciplinou. Mostrou que eu não estava ali para aprender aquilo. Os professores também que eu tive cara, só professor excepcional. Eu comecei treinando com isso, Negão, ali na Profit. Desculpa, falei até o nome da academia. Eu comecei fazendo... deve falar. Eu comecei fazendo era freestyle na época, né? E eu fui aluno do Wilson Negão, um monstro. Cara que eu tenho enorme admiração, cria junto com a gente ali da Lapa ali. Pega essa senha. É muito bravo, o Negão é bravo. O Negão é bravo, tem o máximo respeito, foi um exemplo, assim, gigantesco para mim, assim, inicialmente. E depois de um tempo, através do meu primo, Zé Colmeia, eu comecei a treinar lá na Academia Santana Jiu-Jitsu, que na época o responsável lá era o Jorge Neném, da Brazilian Fight. Quem dava aula pra gente lá era o instrutor, era o sobrinho dele, o Luiz Fernando Pipolho, né, que dava aula pra gente lá. E fiquei treinando lá durante um tempo na Santana. Depois eu fui treinar na sede, em Botafogo, né, da própria Brazilian Fight, lá com Osíris. E
Em 99 eu fui pai, né? 99 para dormir eu descobri que eu ia ser pai, entrei no exército também, né? E isso me afastou um pouco dos tatame, depois eu tive que criar meu filho, né? E aí veio outro, né? Foi vindo outros filhos e isso me afastou um pouco dos tatames, né? Tem quantos filhos hoje? Eu tenho 6. Tem 5 que eu cuido, e tem uma no céu. Comprar uma televisão, né? Porra, caralho. Graças a Deus. Já tenho 3 aí que já são de maior de idade, e tenho 2 filhos atípicos pequenos, e tenho uma anjinha no céu. E cara, eu fiquei... Isso me tirou dos tatames, assim, por volta de uns 8 a 10 anos, né? Eu não tenho o tempo certo, porque eu fiquei numas indas e vindas, entendeu? Aparecia, dava uma treinada, ficava uns 2, 3 meses treinando, daqui a pouco tinha... Não conseguia manter uma constância. Não conseguia, porque trocava de trabalho, tinha que estar correndo atrás de dinheiro, e nem sempre dava para poder estar dentro dos tatame diretamente, como eu queria estar. E na época, o meu parceiro de treino, que era o Alexandre Abraão, o mestre Xandão, saudoso mestre Xandão, que esteja em bom lugar. Quando eu voltei a treinar, ele já era faixa preta, já estava com a equipe dele, e falou, cara, todas as vezes que eu tentei voltar pro jiu-jitsu, que eu voltei, que eu apareci, ele sempre me recebeu da mesma forma, cara. Com o mesmo acolhimento, me abraçando, independente do afastamento que eu tivesse, da forma que eu estava afastado, ele sempre me falou assim, Ney, aqui é uma porta que sempre vai estar aberta para você, e ele sempre deixou isso claro para mim, e eu acho que foi uma parada fundamental, assim, para eu ter voltado aos treinos, voltado ao tatame, sabe? Eu não via, quando eu tive hipertensão e tive os problemas de saúde aí, o médico me receitou que eu fizesse caminhada, então eu fui na Paris dar umas caminhadas e tinha uns coroinhas me fazendo de retardatário umas 10 vezes, e eu morto andando, e os coroinhas correndo, e eu falei, cara, eu olhei e falei, cara, eu parei, falei, cara, eu tô morto. Tô morto dentro das calças, então, cara, eu tenho que voltar pro esporte e, tipo assim, fazer caminhada, se é pra melhorar minha saúde, eu vou voltar a fazer a parada que eu amo, e o jiu-jitsu sempre teve isso dentro de mim, sempre teve na minha disciplina, e eu sempre tive essa vontade de voltar aos tatame, de concluir, chegar até minha faixa preta, então... Então, quando você iniciou, foi buscando saúde, quando tu retornou, foi através da saúde também, né? Foi através da saúde, foi que eu tomei um baque, que eu estava muito obeso, muito sedentário, e comecei a ter problemas de pressão, e ao mesmo tempo também eu tava me recuperando também, porque eu vinha de um certo número de vícios aí que eu precisava de uma redenção, eu precisava de um porto seguro, eu precisava de encontrar uma parada que eu realmente fosse apaixonado, que trazesse um novo sentido para mim, sabe? Entendi. E o jiu-jitsu, ele me resgatou, sabe? Ele me trouxe de volta. Então, quando fala que jiu-jitsu salva, realmente ele salva. Então, ele me trouxe de volta para os tatames, ele trouxe um novo sentido para mim, e ao mesmo tempo, hoje em dia, eu faço o que o jiu-jitsu fez por mim, né? Eu tento resgatar vidas, eu tento transformar vidas através do esporte. Da mesma forma que eu fui ajudado, eu tento ajudar agora, sabe? E o Xandão foi uma peça fundamental nisso, porque eu acho que se fosse para voltar em outra circunstância ou em outro local, eu achava que eu não conseguiria voltar, porque eu acreditava que poderia ser bem mais difícil, sabe? Entendi. E cara, nesse momento tu já era faixa preta? Não, eu parei de treinar na faixa azul, 4 graus. Aí quando tu voltou, depois dessa caminhada na Praça Paris, tu voltou na azul? A azul de 4 graus, apanhando horrores. Apanhando muito, mas eu tive um entendimento que a volta é triste, né? Como todo mundo fala, a volta é triste, né? Eu sabia o preço que eu ia ter que pagar. Eu sabia. Ver muitos aqueles que, quando era novinho lá, a gente dava amarrotada e eles falavam assim, vem pra cá que agora é no ódio. Voltou, né? Lembra? Você passava a faixa na minha orelha? Agora é a vez. Então, tipo assim, a galera me recebeu muito bem, a galera me abraçou. Eu não demorei muito tempo para voltar, né, num ritmo bom de treino. As paradas, é igual andar de bicicleta, vem voltando tudo. E com 6 meses que eu tinha voltado a treinar, eu já estava viajando para São Paulo para lutar o Sul-Americano. Maneiro. Entrei na porrada, mas... Mas foi lutar? Entrei no rock, mas, porra, a galera tava correndo o campeonato o ano todo, já tava... Eu fui mesmo para saber como que seria, né? Maneiro. Aí eu gosto da guerra, eu gosto desse ritmo, dessa adrenalina de competição. E essa graduação da faixa preta chegou quando?
graduação da faixa preta veio em 2019. Em 2019, eu já estava com projeto social. Eu comecei o projeto social em 2018, né? Eu estava de roxa com 4 graus. Surgiu a oportunidade em 2018 da gente dar aula Foi aí que foi criado o Diamante da Favela. Foi onde começou, né? O cara, não tinha nome, não tinha... Não tinha ainda. E o cara cedeu um espaço, né, para montar um time de jiu-jitsu, para botar jiu-jitsu lá na comunidade. E ofereceu para mim, ofereceu primeiro para o pessoal que morava na comunidade, né? Como eu já fui morador de lá há muitos anos, né? Eu já estava morando na Lapa. Aí ele falou assim, cara, ninguém quis, se você quiser, tem aquele canto ali. Era uma lâmpada de 60 que a gente ficava com dor de cabeça para forçar para enxergar com uma lâmpada só. Era um canto sujo, era 30 placas de tatame emprestado, mas tínhamos um sonho, sabe qual é? E era transformar vidas através do esporte, era treinar, ter um tatame nosso para a gente poder mandar um time competitivo, né, para acrescentar na equipe. E iam 2 faixa preta para lá, um não quis ir, porque não tinha disponibilidade, e o outro é um irmãozão meu, é o que está lá dando aula lá no Careca, que é o Edinho, mas depois de um tempo, por causa de ele precisou dar aula em outro local, nos mesmos dias, que ele precisava aumentar a renda da casa dele, né, e a gente entende que a vida tem muito disso, e ele não pôde mais ficar lá no projeto. Aí eu fui lá no mestre Xandão, né, falei, e aí, mestre? Ó, tem que botar um faixa preta lá, cara, pra segurar lá, na Novo Polo. Aí ele deu uma risada, ele falou assim, cara, você acredita em destino? Aí eu falei, acredito. Ele falou assim, então, aquilo lá sempre foi pra ser seu, mano. Você conseguiu, você me levou lá. Os caras que eu coloquei lá não conseguiram ficar. Cara, sempre foi pra ser seu. Agora tem um porém. Se você acha que não é capaz, se capacite. Se você melhore a cada dia. Leve para aqueles meninos lá, porque eles estão na situação de vulnerabilidade, porque eles são periféricos. Não tente levar um jiu-jitsu de orelhada para lá. Leve o melhor jiu-jitsu que você puder fazer. Então se capacite, faça curso, se aperfeiçoe, entendeu? Leve o melhor jiu-jitsu que você tiver, que você puder fazer. Seja a sua melhor versão lá de professor, entendeu? E vá lá e toca o barco, mano, que eu sei que você pode. Acredita em você. Eu acredito em você e você também acredita em você. E, cara, e hoje lá no céu ele deve estar sorrindo, que ele sempre soube onde eu podia chegar, sabe? E isso é muito bacana, porque hoje em dia é a essência dele que tá lá dentro do meu tatame, né? Que eu carrego comigo, né? Que foi um cara que transformou muitas vidas também através do jiu-jitsu, entendeu? Então, esse é o legado que a gente segue aí. E, cara, e aí? Vamos lá. Diamante da Favela formou lá teu projeto. O que é? O que temos lá? Como atende? Quem atende? Conta aí como é que é o projeto hoje em dia. Então, cara, hoje, pelo meus tatames, já se passaram mais de 400 alunos, isso com ficha, comprovado, tá? Hoje em dia, frequentando, temos em torno de 150. Oferecemos aulas de jiu-jitsu, oferecemos kickbox e muay thai. Ah, não é só jiu-jitsu. Não, hoje temos 3 modalidades funcionando no projeto, tá? Temos aulas de reforço escolar para as crianças que estão com média baixa na escola, entendeu? Temos acompanhamento com nutricionista, temos acompanhamento com fisioterapeuta, entendeu? Vai entrar agora um psicólogo, né, para ano que vem agora, um psicólogo esportivo, né, para estar trabalhando também essa parte aí, que eu acho que o emocional influencia muito também na trajetória dos atletas. Temos nossa pegada PCD, nós temos aula inclusiva, né? Tem um dia na semana reservado somente para atender os PCDs, né? Porque eu sou pai atípico, eu estou dentro dessa causa, né? E temos passeios culturais também, consegui colocar mais de 120 crianças dentro do Aqua Rio, né? Através da parceria que a gente tem com Elas por Elas, que é da Carol, que faz a minha articulação. Temos passeios culturais, temos eventos, temos competições dentro e fora do estado. E a princípio é só isso. E como é que faz para se inscrever? Como é que quais os quesitos que tem que atender para estar lá presente? Então, eu tenho várias turmas, né? Tem a turma Baby, tem a Kids, tem a turma de juvenil para cima, né? Que a gente bota juvenil adulto master, né? Num time só. E temos a turma inclusiva, entendeu? E aí lá tem espaço para o praticante.
Tem, né? tem. Não é só aquela galera que quer competir. Não, tem uns dias de competição que a gente reserva, terças e quintas é somente o time de competição. Tá, falando da tua turma de atípicos agora, como você falou que tem, né, lugar de fala como pai, eu recebi aqui, né, o André Seabra, recebi aqui o Pablo, né, que é o Viking lá, que eles fazem um trabalho ímpar aí nessa área, Sim. né, e me fala um pouco do teu método, como você atende, se algum pai quiser levar o filho lá, quem ele procura, o que ele leva de... Porque parece que tem a coisa do laudo, tem o grau de autismo, essas Sim, coisas. Sim. Me fala aí como é que é essa abordagem com você lá. Então, vamos lá. Para aula inclusiva. Para aula inclusiva, a gente solicita uma entrevista primeiro com o pai, ele faz o contato comigo, diretamente comigo o contato. Eu marco uma entrevista com ele, então a gente conversa um pouco sobre a criança, sobre o aluno. Ele passa algumas características, né? Se já tiver o laudo, beleza, traz o laudo para mim dar uma olhada. Se não tiver o laudo ainda, tiver investigação ou tiver no processo do laudo, a gente tem uma anamnese que ele preenche para a gente, passando as características de cada aluno. Tá? Esse aluno, inicialmente, ele faz a aula inclusiva somente na sexta, individualmente, comigo ou com algum auxiliar meu, mas sendo supervisionado por mim. Entendeu? E aos poucos a gente vai criando as possibilidades de estar fazendo a inclusão dele, né? A gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha psicomotricidade, entendeu? A gente trabalha socialização, né? A gente trabalha a atenção dele, a gente tenta estar sempre atraindo a atenção deles, né? Lógico que dentro das características a gente não tem um plano de aula definido para todos os autistas. Porque cada caso é um caso. Cada um tem sua característica, então a gente tem que, em cima da anamnese, a gente já faz em cima também do hiperfoco de cada um, a gente monta aquela aula e já puxa esses temas para dentro da aula para estar prendendo cada vez mais a atenção deles, entendeu? E a gente realiza essas aulas e quando a gente vê que o aluno já está apto a estar sendo incluso no coletivo, a gente já coloca ele na aula do Kids ou na outra aula, de acordo com a idade dele, né, de acordo com a faixa etária dele, já coloca ele na turma do coletivo para ele já participar do coletivo. Mais de 50% dos meus alunos do inclusivo já foram inseridos no coletivo. E tu tem alguma história para contar para a gente de como chegou as condições desse aluno e como ele está hoje em dia? Cara, eu tenho o Gabriel, que já tem 7 anos comigo, começou desde o começo, foi meu primeiro desafio, né? Maneiro. E hoje em dia o Gabriel, ele é faixa azul, ele foi vice-campeão na categoria dele no campeonato regional Jeff Team. Maneiro. Foi vice-campeão e ele se recusa de lutar o adaptado. Eu ainda falei, cara, você tem que lutar o adaptado, que você é um exemplo para os outros. Ele falou assim, sim, mas eu quero lutar na categoria da minha idade. Independente que seja adaptado ou não, eu quero lutar na categoria da minha idade. E eu vou dizer assim, não vou dizer sorte, né? Porque também a gente colaborou para isso, né? Mas ele tem um hiperfoco em jiu-jitsu, entendeu? Ele estuda a posição o tempo todo, ele manda vários vídeos para mim, isso funciona, isso não funciona. E às vezes é de madrugada e a gente tá resenhando. Cara, isso daí é legal, mas isso aí é uma parada que tem que ser uma oportunidade. Isso aí é mais para guardeiro, isso aí é mais para passador. Eu fico dando as orientações para ele e eu vejo que ele, quando ele tem um tempo vago, ele fica estudando posições, sabe? Que maneiro. E dentro das suas limitações, cara, ele é um aluno, assim, um atleta que está muito bem desenvolvido, assim, sabe? Dentro das condições dele, né? Dentro do tempo dele, sabe? E eu, com muito orgulho, eu estava até pensando Eu tinha uma menina que fazia minha comunicação, que eu falei assim, cara, você tem que fazer um vídeo sobre a trajetória do Gabriel, falar com a mãe dele, falar com os médicos dele, falar com os pessoas que fazem a terapia dele, que eles vão te escrever, cara, porque a mãe vem contar pra gente e às vezes a gente nem sabe o impacto que a gente tá causando na vida daquela criança, sabe? Daquele jovem. E a mãe dele, cara, porra, quando me vê, tipo, é muito grata por tudo que a gente fez. E o que eu fiz foi acolher, cara, abraçar, entender as limitações dele e ensinar da forma, assim, vamos dizer assim, como pai, assim, né? Eu sou pai atípico, eu sou suspeito pra falar, mas, tipo, cara, eu entendi o tempo dele e trabalhei isso dentro do tempo dele. E quando chegou na época dele evoluir, ele evoluiu. Saca? E a gente, às vezes, nem percebe isso por causa do cotidiano. Muitas vezes eu saía dia de sábado de casa para ir lá fazer aula particular com ele, para trabalhar algum erro de movimentação que ele tinha, alguma dificuldade de mobilidade, entendeu? Alguma parte motora que eu via que não estava legal. Eu ia lá trabalhar dia de sábado,
Sábado, mó calorzão, todo mundo na praia e eu lá, dentro do tatame, ensinando o Gabriel a superar as limitações dele, entende? Então, tipo, hoje em dia, ver o Gabriel do jeito que tá, todo mundo fala assim, pô, né, ninguém vai entender o processo, entendeu? Mas, pô, pra mim, cara, é meu combustível, entendeu? Pô, parabéns, Entendeu, David? mano. Isso aí é o que move a gente, sabe? Parabéns, de verdade. E, cara, você chegou agora, vai tomar no esporro logo, porque eu quero saber por que tu não externa essas histórias, por que tu não cuida da tua rede social, por que tu não grava essas paradas. Cara, eu sou muito cabeçudo pra rede social, cara. Eu já tive pessoas me ajudando com a comunicação do projeto, mas infelizmente eles não tinham mais tempo, por causa de faculdade, por causa de vários fatores que a vida, né, por causa do destino aí, por causa da vida, por causa dos estudos, então não puderam mais me ajudar. E minha rede social fica parada, cara, muitas vezes. Mas você vê isso como um benefício? Você quer mexer? Você vê a necessidade de externar? Você acha que aquilo vai agregar alguma coisa no teu projeto ou na tua história? Não, sim, a falta de divulgação, de mostrar o que a gente faz, porque meu projeto ele funciona muito na parte do boca a boca, né? Uhum. Pô, tem um projeto muito bom ali, leva ali seu filho lá. Muita gente vem recomendada, entendeu? Entendi. Poucas pessoas vêm, eu vi na rede social, poucas pessoas, entendeu? E então, o que tu acha de... O que você vê assim que falta para você mesmo se autopromover? Então, você acha que se... Porque assim, por que eu tô te fazendo essa pergunta, cara? Eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade de ensinar líderes de equipe, professores, projetos sociais, a galera os donos ali, né? Os frentes, a usar, a filmar, a editar, a fazer anúncio, usar a rede social como uma ferramenta de trabalho. pô, bota meu nome aí, primeiro da Entendeu? lista. Só que eu queria entender um pouco das dificuldades reais que uma pessoa tem. Tipo, eu não tenho celular, caô, tem um aí. Eu não tenho tempo, caô, tem. Se quiser, vai filmar e vai fazer. Mas eu não consigo, porque se dá aula 3, 4 aulas num dia, não é possível que uma aula tu não consiga parar para fazer algo ali. Mas eu não consigo porque eu estou sozinho. Mentira, porque tu não dá aula sozinho por fantasma, né? Sempre tem alunos, tem alguém que pode segurar o celular. Sim. Nem que tu compre um tripé e vá lá e faça. Eu queria entender como eu poderia ajudar. Entendeu? Porque assim, cara, eu me vejo, eu sempre falo isso. Eu sou um privilegiado que eu consegui entender o jogo, eu vivo disso, né, cara? É o meu ganha-pão, é o sustento da minha família, e eu vejo o quanto as pessoas não fazem porque querem ter uma câmera boa, porque tem que editar um vídeo bom, e às vezes não é essa necessidade, entendeu? Então eu queria ouvir de você o que tu acha que te falta, se um curso desse seria benéfico, se você, como falou, né, já ia se inscrever. Como é que você vê a rede social assim e quão grande é a tua vontade de aprender a mexer nela ali? Então, Dave, eu venho né, eu vou dizer, é bem antigo falar isso, né? Mas eu venho da geração que a gente não tinha muita mídia, né? Não, eu tô com 50, irmão. Tudo no cheio tato, de mídia né? aí. Tudo no tato, era tudo no tato. Então a gente tem... eu sou muito fechado ali no meu plano de aula, na evolução dos meus alunos, de estar focado dentro do tatame, e às vezes a gente não percebe que a gente tem outras paradas externas também, que a gente tem que estar tanto preocupado quanto, saca? E tu acha que seria maneiro botar isso dentro do projeto, como se fosse uma aula para os atletas? Não, é uma fundamental. Uma aula para o professor, uma aula para o instrutor. Porque assim, cara, eu vejo isso como uma oportunidade que a gente não teve, igual você falou. A gente é de uma época que não tinha essa oportunidade, entendeu? Hoje em dia, a gente tem a oportunidade aí na mão, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um Instagram, e às vezes eu tento ajudar de qualquer forma, mas eu sou uma gotinha ali no meio do oceano, né, mano? Porque é tanta gente que tem as paradas na mão, né? Sim. E por uma falta de conhecimento simples, básico ali, às vezes deixa de usar. Sim. Entendeu? Como essa história do Gabriel, que é linda, que eu acho que ela deveria ser externada de alguma forma. Não precisa. Seria um super exemplo. Não precisa ser um documentário da Netflix, entendeu, irmão? Sim. Mas eu acho que do teu jeitinho, com os teus recursos,
eu acho que tem como fazer, entendeu? Você acha que o teu projeto ou outros projetos aceitariam esse tipo de conhecimento? Como é que você vê isso? Cara, eu entendo isso como um déficit do meu trabalho, entendeu? Porque a gente tem que pontuar, né, as partes, né, que nosso projeto, o que a gente tem de bom do nosso projeto e a parte também de deficiência do nosso trabalho para poder ter uma melhoria para ali, né? A gente, como gestor de projeto social, a gente tem que estar vendo todos esses lados. A gente tem que estar ajustando, né? Sempre tem que ter ajuste, né? O fato de às vezes, estar sozinho para conduzir uma aula, às vezes ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso atrapalha, mas não é impedimento, entendeu? Até como você citou aí. Mas esses mecanismos de foto, de qualidade de foto, de produção, de como você ajustar isso dentro de um vídeo só, fazer uma montagem de um vídeo que fique bacana, que fique apresentável, né? Porque não adianta também você fazer um vídeo de uma qualidade ruim, fotos com qualidade ruim, sair postando aquela porcaria e não fazer sentido nenhum, saca? Né? De ter uma legenda maneira, entendeu? Hoje com a inteligência artificial aí tá ajudando bastante. Muita coisa. Porque eu, pelo menos, as legendas, mas eu não escrevo mais à mão. Não, jogo lá, que a ideia que eu quero e o negócio faz para mim. Cara, as pessoas não entenderam muito bem ainda o que é a inteligência artificial. Você tem que usar ela a seu favor. Exato. Entendeu? Exato. Ah, mas porque tem gente que desmerece por ser inteligência artificial. Eu não vejo demérito nenhum ser feito em inteligência artificial. Pelo contrário, aquilo só soma, só ajuda. Claro. Às vezes tem texto lá, pô, bota lá, corrigir ortográfico, tudo, sugestão. Então, porra, acho que muito bom. Tem que saber usar a ferramenta, até para imagem mesmo, enfim. Se você souber usar direitinho, todo veio para somar. Cara, eu, tipo assim, publicamente eu me disponho a ajudar o teu projeto lá. Se você quiser marcar um workshop, uma palestra, alguma parada lá um dia que eu vá lá e converse sobre isso. Eu já tive num projeto Missão Sonhar, que é lá do Antônio Júnior, né, que é lá perto da Pavuna, ali, esqueci, Jardim América, se eu não me engano. Eu fui lá, o Lucão treinava lá na época. Eu fui lá, fiz um workshop, esclareci algumas coisas, tirei algumas dúvidas, porque eu acho que, cara, é uma ferramenta que está na mão, 0800, entendeu? É só a gente se organizar e usar. Sim, é muito válido. Abre porta demais, irmão. Abre muita porta. A rede social hoje em dia, qualquer coisa, se eu perguntar para você, pô, eu quero escrever meu filho lá no Diamante da Favela lá. Tem Instagram? Primeira pergunta. Uso como apresentação institucional, né? como portfólio. Primeira pergunta. Tem Instagram? Instagram. E hoje em dia não tem só o Instagram, tem o TikTok, tem não sei o quê. Eu nem uso o TikTok muito, é uma falha minha também, mas eu não... Enfim, eu acho que eu posso ajudar, mano. Quiser, pode contar comigo. Claro, vamos... Pode contar comigo. Vamos desenrolar essa meta. Cara, falando em dificuldades, me fala aí como é que é a realidade da parada. Aluguel, despesa, inscrição, alguma coisa que falta para algum aluno lá, às vezes comida, às vezes o básico ali. Me fala aí um pouco da realidade da parada. Cara, trabalhar com projeto social, às vezes, requer muita, vamos dizer assim, a gente se frustra muito, sabe? Se frustra muito não com o trabalho, né? Às vezes a gente sonha bastante, a gente bota em prática, mas é muita dificuldade. Esse ano, então, foi um ano que eu tomei porrada na cabeça desde o começo do ano, David. Foi um ano, assim, que eu fui testado de todas as formas, assim, para desistir, saca? Mas a gente entende que desistir nunca foi uma opção. O Diamante da Favela hoje, ele tá muito além de mim, da minha vontade, saca?
da minha motivação ou não. Porque muitas vezes o aluno, quando some do treino, você manda uma mensagem e ele fala, pô, mestre, tô meio desmotivado por causa disso, por causa daquilo, porque perdi um campeonato. E você vai lá e levanta o astral dele, levanta, motiva ele de novo, traz ele de volta pro tatame, mostra para ele que tem um caminho, que faz parte do processo. E você tem essa cabeça, você tem esse entendimento. Mas muitas vezes a gente se pergunta, quem que motiva o mestre? Quem que motiva o líder? Entendeu? Esse que é o X da parada. E quem motiva a gente, cara, é os resultados que a gente tem. Né? As vidas transformadas, é o resgate que você consegue fazer. Entende? Eu estava contando, né, até hoje numa entrevista, mais cedo numa rádio, eu estava contando a história de um aluno que eu resgatei ele do crime, entendeu? Que ele teve um traumatismo craniano, perdeu a visão de uma vista e ele ficou 6 anos preso. E ele começou, eu convidei ele para o jiu-jitsu, dei kimono, dei faixa, convidei ele para dentro do tatame. No começo foi muito difícil, porque ele não tinha entendimento da disciplina, de senso de hierarquia. Senso de hierarquia até ele tinha um pouco, mas não queria, né, às vezes se submeter às ordens, né, os comandos. Mas esse atleta, ele se tornou um atleta mais disciplinado que eu tinha. Para você ter uma ideia, quando a gente fazia corredor polonês, ele se recusava em bater. Ele ficava do lado do corredor, mas ele não batia. Ele não tirava faixa para bater. E ele liderou o ranking da SAF na categoria dele durante 3 anos. Liderou o ranking da SAF durante 3 anos. Hoje ele não treina mais, porque ele entrou numa religião que não permite que ele faça arte marcial. Cara, mas olha a forma que ele entrou no meu tatame, olha a forma que ele saiu. Hoje ele tem emprego de carteira assinada, segue uma religião, construiu uns kitnets junto com o pai dele num terreno que estava abandonado, hoje em dia já tem uma renda extra, entendeu? É um cara, hoje até pouco tempo agora eu vi ele na central, né, distribuindo aqueles panfletos da igreja dele, e eu falei, dá um panfleto desse aí, eu, no meio do engarrafamento, ele bateu no peito emocionado e falou assim, cara, eu te amo, você mudou a minha vida, cara, hoje eu tô aqui vivo por causa de você, não sei o quê. E detalhe, ele liderou o ranking da SAF, mano, sendo deficiente de uma vista, enxergando com o olho só, entendeu? E nunca quis lutar adaptado, entendeu? Então é um cara que me vê, mano, emocionado, vai lá, foi lá, me abraçou, chorei pra caramba, sabe? Porque essa parada que é o combustível da gente. Pra você ter uma ideia, tem um lance que aconteceu com ele, que eu gosto sempre de exportar. Eu não vou falar o nome dele pra não expor ele, mas tipo, o endereço dele, toda vez que tinha operação, o endereço dele era visitado. E todas as vezes acontecia, né, o que a gente sabe que acontece, né? Eletrodoméstico quebrado, cama virada, tapa nos peitos, tapa na cara, entendeu? Enfim, da última vez que foram visitar o endereço dele, isso já tem muitos anos, da última vez que foram visitar o endereço dele, quando entraram dentro da casa dele, mandaram ele sair para fora, quando foram entrar para vistoriar a casa dele, viram o kimono dele em cima da cama e viram as medalhas que ele já tinha na parede. Aí o policial que foi fazer a revista virou para ele e falou assim, você faz jiu-jitsu? Aí ele falou assim, faço sim, no projeto social aqui do Ney. Aí ele falou assim, essas medalhas são suas? Ele falou assim, são minhas. Aí ele falou assim, bateu no ombro dele e falou assim, parabéns. Tá? Aí olhou pros outros policiais e falou assim, acabou a revista, vamos embora. Mano, ele mandou um áudio pra mim, sentou no meio-fio, na mesma hora mandou um áudio pra mim, emocionado, chorando. Ele falou assim, obrigado, mestre, você tirou um fuzil da minha mão e me deu uma armadura 1000 vezes mais poderosa que foi o kimono. Entende? Obrigado, você me trouxe dignidade. Entendeu? Não me bateram, não quebraram as minhas coisas, mestre. Muito obrigado, muito obrigado. Aí ficou obrigado. E tipo, eu escutei esse áudio dele chorando, mandei pro meu mestre chorou. Entendeu? Isso é dignidade, Dave. Isso é trazer dignidade, né? Aquele cara que acha que, de repente, ele perdeu a perspectiva de futuro, de alguma coisa na vida, saca? E a gente trouxe ele de volta, ele entrou de uma forma no meu tatame, pelo convite que eu fiz, pelo investimento que eu fiz, e olha a forma que ele saiu. Isso é o legado que a gente quer deixar, essa é a nossa essência, sabe qual é, David? Então a gente trabalha isso. Não só um cara recuperado do crime, mas um cara recuperado de vícios, um menino daquele que fica num tempo ocioso fazendo um monte de besteira, né? Trazer ele para dentro do tatame, né? É um menino que às vezes fica na rua o dia inteiro, pegar esse tempo ocioso dele, trazer ele para dentro do tatame, fazer dele um atleta. David, é muito fácil a gente pegar uma criança, um jovem que vem de uma família com base familiar estruturada, né? Um jovem que tem pai, que tem mãe, que estuda, que tem boas notas no colégio, se trazer ele para dentro do tatame e fazer dele um atleta é muito fácil. É muito fácil. Agora você pegar uma criança sem base familiar,
vindo do meio de violência, de droga, entendeu? Vivência nas ruas, entendeu? E trazer esse moleque para dentro do tatame, disciplinar ele, fazer dele um atleta, isso é que faz de você um professor diferenciado, saca, mano? Então, é desses que o projeto que mais precisa do projeto. É esse que a gente tem que brigar para estar dentro. Porque, porra, da linha que a gente vem, qualquer ato mínimo de indisciplina é expulsão. Mas se a gente expulsar, se a gente dar um pontapé em algum ato de indisciplina de uma criança que seja, a gente não vai estar ajudando, a gente não vai estar fazendo social. E desde o momento que o social entra para dentro do nosso tatame, tem certas regras que mudam, saca? Porque aquela criança precisa da gente. Precisa de sentar, precisa de conversa, às vezes precisa de um puxão de orelha, saca? Precisa que a gente dê alimento na casa dele, sabe qual é? Mano, tá faltando comida lá, tô vendo que você tá passando mal durante o treino, o que tá acontecendo? É que eu não comi, entendeu? E precisa de arrumar uma cesta básica para dar para aquela criança. Muitas vezes a gente tira do nosso bolso. Eu tenho amigos que saem daqui do Largo do Machado para levar a cesta básica para aluno meu lá na Gamboa. Às vezes fala assim, poxa, nem posso nem ficar pro treino, só vim trazer a cesta básica mesmo. Cara, e a criança sai aquilo ali com os olhos brilhando, fala assim, caramba, pelo menos a gente vai ter comida, sabe qual é, mano? E no estado que a gente vive, no país que a gente vive, que é um país tão rico, cara, ver uma criança hoje em dia passando necessidade, com escassez de comida, cara, é uma parada inaceitável pra mim, saca? Eu fico em casa às vezes vendo meus filhos lá, aí quer um Danone, vai na geladeira, tem, né? Tem a sua alimentação regradinha na hora certinha, e pensar que fora dali às vezes tem uma criança que não tem oportunidade de ter isso, cara, isso me frustra, sabe, cara, isso me mata, sabe qual é? Então a gente trabalha em prol disso, em prol de estar mudando a realidade, pelo menos da nossa região. Eu já fui muito criticado, cara, por causa disso. Teve professor que falou na minha cara, assim, falou assim, no começo, quando eu tava começando com o projeto, falou assim, porra, você não quer ser professor, você quer ser pai, você é um professor ruim, porque você tem que expulsar, você não tem que abraçar um cara desse. Você é um professor ruim, você quer ser pai. E eu pensava só comigo, eu respeitava a opinião dele, porque as pessoas que tinham mais experiência do que eu no ramo, mas eu falei assim, cara, eu pensava assim comigo, isso é a opinião só dele, mano. Eu penso diferente. Se eu não brigar por esse menor, mano, esse menor amanhã ou depois eu vou ver ele na boca de fumo. Deus que me livre, entendeu? Que não seja um caminho, mas, porra, é uma possibilidade, que é o que tá mais ali, né, mais próximo. Entendeu? É um menor que às vezes eu posso trazer ele para mudar a realidade dele, né? Dele ter essa visão alienada, né? Às vezes fica muito dentro da comunidade com a visão alienada, né? Aquele mundo ali. Exato, acho que aquilo ali é uma parada de futuro, e quando você traz para perto de você, você mostra, os ídolos mudam, entendeu? O ídolo dele vira o Mika, vira o Baby Shark, vira... Cara, você vê com pouco tempo a transformação, né? De perspectiva, de foco, né, em seguir adiante, de mudar sua trajetória, daquelas crianças ali, entendeu? Então, muitas vezes falaram para mim também, você não vai mudar o mundo, você tá achando que tu é quem? Tu não vai mudar o mundo, não sei o quê. E tipo assim, cara, realmente eu não vou mudar o mundo. Mas o que eu puder fazer no meu entorno e melhorar a minha região que eu morei por tantos anos, que eu aprendi a amar como se eu fosse a minha área de cria, porra, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. E aonde está instalado o projeto hoje? Cara, nós estamos na Rua do Livramento, mas é temporário, né? A gente está de mudança para pertinho. A gente vai ali para Rivadavia Correia, que é uma área mais centralizada ali dentro né, perto da comunidade ali, fica do lado perto da clínica da família, fica perto ali do teleférico também, e tipo, eu acho que não é um espaço tão grande, é um espaço onde eu tô, mas pro projeto vai ser melhor, porque a questão de fator de aluguel, né, melhora com a questão de despesa do projeto, que o projeto né, ele vive hoje em dia, né, através de algumas contribuições da galera adulta e do meus isso que eu ia te perguntar. E dos meus parceiros. Quem é que segura o boleto? Cara, é tudo no meu colo. Eu tenho alguns parceiros que me ajudam com algumas quantias, né, e tenho uns alunos adultos também que me ajudam com um valor simbólico por mês, que é o que a gente consegue juntar ali. Às vezes falta uma parte ou completo, para a gente conseguir custear pelo menos com o aluguel. Mas sabe que projeto social não é só aluguel, né, cara? Às vezes tu tem que dar um kimono para uma criança que não tem condição de comprar, às vezes tem que pagar uma inscrição de campeonato, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que fazer chover sem ter nuvem, né? né? E a gente procura também, a gente tem a ajuda da Secretaria de Esporte lá, que eu tenho uma amiga lá dentro, e ela sempre que pode, ela tá contribuindo, ajudando com a gente.
mas não é uma parada que eu possa bater nos peitos e falar assim, não, meu projeto é autossuficiente, a gente tem receita para cobrir todas as despesas, não. Mas a ideia é a gente trabalhar com o setor privado e, né, legalizar o projeto direitinho, trabalhar, correr atrás de edital, correr atrás de emenda, se possível, né, para a gente poder estar dentro, ter receita para poder fazer acontecer, entendeu? Porque a gente, por exemplo, eu dava aula no espaço e hoje em dia eu tenho uma instituição, então muda muita coisa, né? E eu vejo também que não é você só chegar ali e ensinar uma arte marcial para a criança. Você tem que abordar ele de todos os lados, tem que saber como ele está na escola. Nós temos metodologia de ensino infantil. Então a gente trabalha com os graus coloridos, né? É grau de concentração, é grau de frequência, grau de rendimento escolar, que a gente manda um formulário para a escola passar o feedback de como está sendo o aluno na escola. Se o feedback não vier positivo, ele não gradua esse grau azul. Chegou no fim do ano, se ele não tiver o grau, ele não troca de faixa. Entendeu? A gente dá uns 3 meses para poder reenviar o formulário para a escola. Se o feedback voltar, né, melhor, a gente já consegue fazer a graduação. Então, ele tem tempo de melhoria, de rendição, e ao mesmo tempo a gente ajuda na educação. Tem um grau de disciplina que a gente manda o formulário para os pais preencher como está aquela criança em casa, na rua, se arruma briga, se obedece pai e mãe, se faz dever de casa, se toma banho de regularmente, se escova dente, entendeu? Para a gente saber. Né? Porque a gente muitas vezes conhece a criança dentro do tatame ali, mas não sabe como ela se comporta fora. Então é uma forma de a gente estar abordando a criança em todos os lados, na forma de educação, na forma de disciplina, dentro de casa, e ao mesmo tempo tá ajudando, né? Porque esse trabalho é muito importante, esse trabalho com a escola, esse trabalho com os pais, estar trabalhando em conjunto para a gente estar lapidando aquela criança ali. Entendeu? Porque, querendo ou não, um professor de arte marcial, quando a gente pega uma criança de muito pequeno, por exemplo, tem alunos lá que estão 8 anos comigo. Entendeu? Começaram criança e hoje em dia já são adultos. Entendeu? Querendo ou não, você trabalha na formação de caráter deles. É um trabalho total, pô. Entendeu? Total. É mais do que formar um atleta, é mais do que ensinar jiu-jitsu, né, cara? Exato. Você tá ali formando um cidadão, né, Exato. cara? E quando essa formação não é bem feita, e você vê que ele não cresce, né, fazendo escolhas corretas, você também falhou como professor ali, entendeu? Porque você tem que direcionar. Querendo ou não, você tem que direcionar. Né? Você tem que falar assim, olha, para você ser um atleta, porque não adianta nada a gente formar um excelente atleta de jiu-jitsu dentro do tatame e fora dali o cara não corresponder, entendeu? Ter uma atitude de forma diferente, entendeu? Vai acontecer casos? Vai acontecer casos, né? Porque cada um é cada um e esses jovens, eles mudam de opinião muito rápido, eles fazem escolhas erradas sim, como está na trajetória de qualquer um, mas a gente tem que entender que o máximo que a gente puder, né, de poder a gente estar puxando para dentro da gente, disciplinando, direcionando, fazendo a lapidagem desse diamante, é os resultados que a gente vai ter na sociedade na frente, é um legado que a gente vai deixar lá na frente, entendeu? É uma representatividade dele, que amanhã ou depois ele sendo um atleta, ele sendo um campeão, botando uma medalha no pescoço, ele não está só representando o time dele, mas ele está representando a comunidade dele, a família dele, entendeu? Então, de certo modo, você impacta também a vida das famílias, a vida da comunidade, né? Porque quando a gente faz uma graduação, você vai estar lá, você vai ver quantas famílias, quantas vidas, quanta alegria, quanta emoção, você vai ver. Entendeu, cara? E aquilo ali, cara, é o que move a gente. Cara, eu comecei sozinho, dando aula dentro do tatame como faixa roxa de 4 graus. Entendeu? Esse ano eu tô pegando meu segundo dan, se Deus quiser, se Deus permitir. E cara, tem 18 professores no projeto comigo. Dentre professores e voluntários, fora os que já passaram. Entendeu, cara? Então, tipo assim, começou com 30 placas de tatame emprestado e um sonho. Hoje em dia, cara, é uma realidade que tem 18 professores que olham pra mim e falam assim, cara, tu é muito maluco, mas a gente tá com você, sabe qual é, mano? Ô, doido aí. Quando a gente inventa um monte de coisa, eles falam assim, cara, você é muito maluco. E eu falo assim, tu tá comigo nessa. Ele falou assim, fazer o quê, mano? Mas maluco é tu que acreditou em mim, né? Porque faz sentido, cara. Dá sentido para nossa vida, sabe qual é? Uhum. Então, a gente não... Como eu falei, tá muito além da gente, da nossa vontade, tá muito além da... Hoje em dia, mano, Diamante da Favela é uma referência na região e a gente pretende que esse legado seja seguido. Hoje em dia eu tô formando já tem instrutor formado desde branca, entendeu? Já tem uns preta lá, esse ano, se Deus quiser, vai ter mais.
E vão vir muitos por aí, cara, que vão ser exemplos para a comunidade, exemplo de escolhas corretas. Aí tu fala isso, o pessoal vai ver a graduação lá, já vai ficar tenso no dia da graduação. Ih, vai vir minha preta, vai vir. Mas é uma frase que eu falo para ele. Só se frustra quem cria expectativa. Eu falo para ele. De repente a gente fala uma coisa, mas tá para vir daqui a 10 anos, 5. E por que Diamante da Favela? Como é que criou esse nome? Então, cara, eu quando eu coloco meus alunos em formas, você sabe que trabalhar com jovem, trabalhar com ego, às vezes tem muita treta, né, dentro do tatame, né? Mas peguei, finalizei, falei assim, não gosto que meus alunos entrem em atrito um com o outro, questão de ego, entendeu? Eu tenho um diamante que são vocês, eu não quero rachadura no meu diamante, porque o diamante é uma rocha dura, mas se ele tem uma trinca, ele se torna frágil, ele se torna vulnerável, então não quero que meu time seja vulnerável. Entendeu? E eu sempre falei essa frase para eles, que eu não gosto de rachadura no meu diamante. Aí quando eu fui convocar a galera pra gente escolher um nome pro projeto, né? Cara, todo mundo rasgado. Diamante, 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 diamante. Por quê? Tem muito a ver com favelado, saca, mano? Porque a gente... o diamante, ele é uma joia feita sob pressão, né? É a mais dura e a mais valiosa que tem, saca, mano? E o favelado é assim, cara. Eles estão sob pressão o tempo todo, com escassez o tempo todo, e conseguem se reinventar, conseguem mostrar o seu valor, eles se potencializam, né? Então, tipo, tem muito a ver. E da favela, porque ali é a primeira favela do Brasil, entende? Então, Diamante da favela, na representatividade da primeira favela do Brasil, não poderia ser outro nome, saca, mano? Maneiro. Né? E, tipo assim, eu falo com meus alunos, às vezes eles pedem, vem aqui sair na foto, mestre. Eu falo, não, deixa que eu bata a foto. Falei, cara, o diamante daqui são vocês, mano, não sou eu. Se eu quisesse aparecer, se eu quisesse fazer meu nome, eu botava o nome do projeto Instituto Ney, entendeu? Não, mano, é Diamante da Favela. O Instituto é um projeto, é um instituto de vocês, feito pra vocês, saca, mano? E vocês que vão dar sequência a esse legado. Então, eu não preciso sair na foto, não, mano. A estrela do time são vocês. Eu tô aqui só pra bater a foto mesmo e vai ser o coadjuvante que vai mostrar o caminho. É o pique. É assim. Maneiro, maneiro, maneiro. E, porra, Ney, cara... Queria te agradecer, né, cara, a oportunidade de tu vir aqui, trocar esse bate-papo aí comigo, conhecer um pouco da tua história, né, mano, velho, e conhecer um pouquinho do teu projeto. Vou lá, vai sim, né, meu irmão, na graduação, vou estar lá, ver essa menosada lá. E, cara, essa câmera aqui é tua. Fala o que tu quiser, rede social, manda recado, xinga o vizinho. É contigo mesmo aí, abre teu coração, irmão. Então, eu queria, primeiramente, falar minha rede social, né? Ney R. Brito, com 2T, _ BJJ, né? BJJ. Diamantes, _ favela, tá? Segue lá e tem um pouco do nosso trabalho lá. Queria só agradecer, tá? Primeiramente, agradecer a você o privilégio, a oportunidade de estar aqui, de poder expor um pouco do meu trabalho. Como eu falei, a gente tem um trabalho muito fechado e a gente não divulga muito, mas é uma parada que a gente vai trabalhar e você vai ajudar a gente com o curso, né? Se Deus quiser, a gente vai botar esse projeto em prática aí. Primeiramente, eu queria agradecer a cada professor do meu projeto, a cada voluntário, a cada pessoa que se dedica, né, a tirar aqueles minutos, aquelas horas ali do seu dia para poder estar transformando vidas, sabe? Queria agradecer a cada parceiro que confiou no meu trabalho, né, que depositam esperança, né, e acreditam e que pode sim se mudar a realidade de muitos. Queria agradecer também os pais e os responsáveis de todos os alunos do projeto e a galera adulta também, pelo carinho, pela confiança pelo nosso trabalho. Queria agradecer a todo mundo que, de certa forma, contribuiu, ajudou, fez uma doação, enfim. Todo mundo que fez o Diamante chegar aonde a gente está, saca? Porque a gente não tem ambição de ser melhor em tudo, melhor, né? A gente tem a ambição de fazer um trabalho de excelência, saca? De poder mudar a realidade, de poder transformar, resgatar, de acolher. E hoje em dia eu sou muito grato a Deus e tenho dentro do meu coração, assim, eu me sinto aquecido, assim, pelo carinho que recebo, né, pela confiança de todos, e essa essência que a gente vai levar para dentro do nosso tatame, que a gente vai passar para os nossos alunos, e esse legado que vai ser seguido, e é o legado que eu pretendo deixar, entendeu? Diamante da Favela é um projeto feito da gente, pra gente, ninguém vai soltar a mão de ninguém, e
e vamos seguir muito forte. Sempre, sempre, sempre. Avante. Uça! Cara, queria te parabenizar pelo teu projeto aí, né, cara? Conheço lá uma galerinha, já pude presenciar, né? De perto ali nos campeonatos, enfim, parabéns. Obrigado. Pela pessoa que tu é, parabéns, né, cara, pelo o teu propósito, né, cara? Que Deus continue abençoando aí. E, cara, uma coisa que a gente não falou foi que se eu quiser ajudar o projeto, como é que eu faço? Então, temos a nossa chave Pix, é projetodiamantesdafavela@gmail.com. É uma forma aí, é um caminho para estar podendo ajudar nosso projeto. Pode mandar recado no Instagram, Pode mandar tu que mexe. Pode mandar recado no Instagram, eu que mexo, tá? A conta vai sair no meu nome a princípio, até a gente ativar o CNPJ ano que vem. Vai estar a princípio no meu nome, depois a gente vai conseguir colocar no nosso CNPJ, que já está no fundo, que a gente está fazendo mudança agora, a gente vai preferir fazer o CNPJ já no endereço novo. E também pode estar me acionando nas redes sociais, empresas que queiram fazer parceria também, estamos disponíveis, tá? Para estar abraçando, para estar conhecendo, visitando o nosso projeto, tá? Estamos super, super disponíveis, tá? Os alunos estão lá, a aula tem todo dia, tá? Um dia que quiser marcar também pode ir. Se quiser que eu faça a convocação da galera, só acionar que a gente faz a convocação da galera. Hoje em dia, nas 3 modalidades, estão assistindo em torno de 150 alunos, tá? Assistido pelos projetos, tá? Já se passaram mais de 400, como eu citei no começo, e eu quero aumentar, né? A ideia é a gente estar aumentando as turmas, aumentando o número de pessoas atingidas, né? Se possível, quando a casa estiver organizadinha, a gente está buscando umas novas unidades, como a gente tem o professor Edinho já lá no Vencer Lapa, a gente quer também estender para outros projetos também, colocar professores em outros locais, né? Eu sou faixa preta da GFTeam, sou aluno do Lúcio Flávio hoje em dia, né? É meu mestre, e nós somos um polo do Instituto GFTeam, né? Somos um polo do Instituto GFTeam, e o Instituto GFTeam dá esse suporte para a gente estar podendo alcançar mais criança, mais jovem, buscando mais talentos, né? E podendo, né, usar o esporte que tanto amamos aí como ferramenta aí de transformação. É isso aí, irmão. Só o jiu-jitsu salva. Vamos que vamos. Bem, meu irmão, obrigado aí mais uma vez. Conta comigo. Vamos organizar essa parada aí. Vamos lá falar sobre rede social, sobre internet. Vamos. Esclarecer, tirar dúvidas, ensinar e aprender também, né, irmão? A gente também não sabe tudo. Verdade. Se você ficou aqui até agora, comenta, compartilha, faz corte, salva, publica, dá teu jeito, deixa comentário aqui. Queria agradecer a Tauron, né, que é a nossa patrocinadora, a Estúdio Betamax, que fica aqui na Praia do Flamengo 66, proporciona aí essas gravações aí. Nosso editor que está no comando hoje é o Peixada, ele é o cara, está no comando aí. Obrigado, Peixe, sempre pelo carinho. Boa, Peixe. Até a próxima. Vamos que vamos, todo mundo fica com Deus. Deus abençoe. É o pique.